abraço, família Eletrônica Fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Vamos para cima nesse dia, tarde, noite, madrugada incrível, show de bola e espetacular. Muito prazer em ter cada um de vocês aqui. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, manutenção de placas eletrônicas, temas eletrônicos, tudo isso e muito mais. Muito mais do que isso, tá? Sou seu grande amigo, seu parceiro no ensino da eletrônica, no compartilhamento de conhecimento. Porque, como eu falo, juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. E a primeira dúvida que eu vou começar respondendo aqui é sobre o transformador Chopper de fontes de alimentação chaveada, tá bom? Então, a pergunta que o Rodrigo deixou para nós aqui no canal foi a seguinte: Professor Rodolfo, por que o transformador Chopper não queima se você está aplicando sobre ele uma tensão DC? E os transformadores têm que aplicar sobre ele para que ele possa gerar o campo eletromagnético, tipicamente uma tensão AC. Por que esse cara aqui não queima? Se a gente jogar a tensão DC sobre ele ao invés do AC, como que isso aí funciona na prática? Tem como você explicar para mim? Então essa vai ser a primeira dúvida que a gente vai bater um papo show de bola, incrível e espetacular. Fechou? Eu tenho um convite sensacional para vocês. Que convite é esse, pessoal? Já vai começar a nossa semana da Eletrônica Fácil. E essa semana da Eletrônica Fácil vai ensinar você a desbravar o mundo da eletrônica e da manutenção de placas eletrônicas partindo do zero rumo à faixa preta nesse mundo incrível, show de bola e sensacional. E para você se inscrever é 100% online, 100% gratuito. Tá bom? É só clicar nos 3 pontinhos aqui, clicar no link que eu estou deixando aqui no cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui no chat, está aqui também no comentário fixado aqui na descrição do vídeo. Deixa lá o seu nome, seu e-mail, você vai se inscrever gratuitamente na Semana da Eletrônica Fácil. Entra no grupo VIP do Atos. Por quê? Estando no grupo VIP do Atos, você vai receber toda a sequência de aulas da Semana da Eletrônica Fácil. Você vai receber presentes do aniversário do Eletrônica Fácil. E se você se inscrever, se você quiser se inscrever depois dessa semana gratuita de conteúdos, no nosso curso completo de eletrônica você vai ter um descontaço incrível, faixa preta e sensacional, porque quem faz o aniversário é o Eletrônica Fácil e quem ganha o presente são vocês da família Eletrônica Fácil. Quem quer um presente top aí para se inscrever no curso de Eletrônica Fácil? Deixa a hashtag eu quero presente aí no campo de comentários, tá bom? O que acontece, pessoal? A fonte de alimentação chaveada é aquela fonte de alimentação que uma das partes principais dela é o transformador Chopper, onde ele vai ser chaveado pelo CI oscilador, pelo CI chaveador, e essa oscilação, então, vai automaticamente fazer com que a tensão do primário possa ter um valor resultante lá no secundário, e essa tensão secundária possa ser retificada, filtrada, destinada à saída da nossa fonte de alimentação, tá bom? E aí, o aluno Rodrigo Duarte perguntou assim: pô, professor, mas eu sempre aprendi que o transformador funciona com tensão alternada. Se na fonte de alimentação chaveada a gente alimenta com alternado, aí retifica, filtra, estabiliza, chaveia o DC para cá, por que o transformador não queima na fonte chaveada, então? Se eu sempre aprendi que ele deve trabalhar com CA. Bom, vou explicar aqui para vocês, pessoal, porque olha só. O transformador na sua essência, o que ele é? Ele é basicamente duas bobinas, né? Pelo menos duas bobinas, uma de primário e uma de secundário. Essas bobinas são feitas de cobre e o cobre, ele tem a famosa componente resistiva. Ele tem a sua resistência ôhmica. Então, quando você pega um multímetro e você vai testar um trafo Chopper, um transformador Chopper, por exemplo, um dos testes que você faz com ele é saber se ele está em curto ou saber se ele está em aberto. O que significa isso? Estar em curto quer dizer que toda a bobina, todo o conjunto de espiras do seu transformador Chopper, tá bom? Beleza? Todas as bobinas do seu transformador Chopper que tinham lá uma resistência de, por exemplo, 200 ohms, 100 ohms, 50 ohms,
acabaram passando por um processo de sobreaquecimento, e esse sobreaquecimento fez com que o esmalte protetor de cada bobina do seu trafo Chopper, do seu transformador Chopper, tá? Acabasse derretendo, e por o esmalte, pelo fato do esmalte derreter, você acaba perdendo a isolação de uma bobina com a outra. Perdendo a isolação de uma bobina para outra do seu transformador Chopper, o cobre de uma espira que está enrolado do ladinho da outra acaba encostando no outro assim, ó. E aí, automaticamente, se um encostar no outro, se eu colocar indutores em paralelo, perfeito? E eu conectar um fio de cobre da entrada do primeiro indutor com a saída, o elétron sempre tende a ir pelo caminho mais fácil. E aí, se ele for, então, basicamente, do fio de entrada para o fio de saída através de um fio de cobre, que é a parte que está encostando uma bobina na outra, esse caminho alternativo, que foi o curto gerado pelo sobreaquecimento, tá? Vai ser o caminho preferido pelo elétron. Ele vai passar sempre por ali e vai deixar de passar por toda a bobina para gerar o campo eletromagnético, para que possa induzir tensão no secundário. Tudo isso e muito mais que vocês já têm aprendido aqui na família Eletrônica Fácil, no curso de Eletrônica Fácil. Então, o que vai acontecer? Qual que vai ser a resistência equivalente se eu pego uma bobina e acabo encostando o cobre uma na outra, fazendo com que o elétron passe totalmente por ali e não mais gere todos os campos eletromagnéticos ali? Tende a zero, porque a resistência do cobre, quando você liga um extremo ao outro através dele, tende a 0 ohms, porque o cobre é um material ultra mega condutor. Então, quando você mede a resistência de uma bobina de um transformador, seja de transformador de fontes lineares ou fontes chaveadas, e está marcando ali 0 ohms, 0,1 ohm, isso quer dizer que possivelmente a bobina daquele transformador está em curto circuito. Isso foi gerado pelo sobreaquecimento, pela sobrecarga que fez com que o esmalte interno da bobina derretesse e encostasse uma bobina na outra. Fechou? Outro defeito que você mede com multímetro na escala de resistência elétrica e testa seu transformador Chopper, tanto a bobina do primário, tá? Isso que eu tô falando vale tanto para o primário quanto para o secundário, tá bom? É o defeito chamado defeito de bobina em aberto. O que é a bobina em aberto? A bobina em aberto é quando a bobina, o conjunto de espiras de um ponto ao outro, que estava certinha, tinha lá sua resistência lá de 200 ohms, 300 ohms, enfim, né? Passou por um esforço elétrico que fez com que algum ponto entre o início e o final da bobina acabasse se rompendo, tá bom? Então você teve o quê? Uma quebra da bobina interna do seu transformador Chopper ou do transformador lá de fonte linear, tá? Quais são as causas disso, pessoal? Tipicamente são duas, tá? Uma das causas é você ter uma descarga atmosférica. Quando você tem uma descarga atmosférica, e a gente sabe, né, que as fontes de alimentação lineares, as chaveadas e as lineares, você tem a tensão da rede entrando na placa. Aí essa tensão da rede vai passar por um processo, aí cada fonte tem a sua topologia, né? Mas essa fonte, basicamente, você vai ter a tensão aqui de entrada da rede sendo alocada diretamente uma hora ou outra no primário do transformador, seja na fonte linear ou fonte chaveada. Quando você tem uma descarga atmosférica, a tensão de 127 ou 220 volts, ela pode ter um upgrade, ela pode ter uma intensidade de até, por exemplo, 10 kV, 20 kV, 50 kV na rede elétrica por um período de nano a microsegundos. É muito rápido, só que por mais que seja muito rápido, o tempo que esse surto de tensão acontece, esse é o tempo suficiente para que, se essa tensão chegar através da rede elétrica, né, de forma direta, na entrada da sua placa de fonte de alimentação, que essa tensão, se aplicada lá no primário do seu transformador, faça com que seja rompida a barreira de isolação elétrica, rompido o dielétrico entre uma bobina e outra. Então, o verniz isolante, o esmalte isolante da bobina do transformador Chopper e
do nosso querido transformador Schoper, né? Do transformador de fonte linear, o que acontece, pessoal? O esmalte, ele possui uma coisa chamada de dielétrico. O que é dielétrico? É o quanto ele consegue isolar um arco elétrico, uma descarga elétrica entre uma bobina e outra, a partir de uma determinada distância. Então, quando a gente fala assim, o fio esmaltado ele é isolante. Então, quer dizer que se eu pegar aqui uma bobina e colocar encostado na outra, ele vai isolar. Só que quando você coloca ali um potencial de tensão, um potencial elétrico, se esse potencial elétrico entre uma espira e outra for maior do que ele consegue isolar, segundo o datasheet lá do fio esmaltado que foi usado para fazer a bobina, isso faz com que esse esmalte não seja suficiente para isolar uma bobina da outra. Não sendo suficientemente isolante de uma bobina para outra, automaticamente, tá? Automaticamente, você vai ter um arco elétrico de uma bobina para outra, e esse arco elétrico, naquele ponto, vai gerar uma energia térmica brutal, que pode fazer com que, naquele trecho da tua bobina, circule uma alta densidade de corrente por esses nano e microsegundos, e ali gere um ponto de quebra. E esse ponto de quebra faz, então, com que a bobina do seu transformador venha a se quebrar, venha a se romper, e quando você vai medir a resistência elétrica dela lá, e só fica marcando OL, o OL não quer dizer... quando você está medindo ali, né, o OL, não quer dizer que a bobina está ok. O OL quer dizer que você tem entre um ponto e o outro uma resistência infinita. E essa resistência infinita, tipicamente, na bobina do trafo, significa que se um ponto não está conectado ao outro, a bobina se rompeu, ela está em aberto. E ela estando em aberto, o seu transformador não terá circulação de corrente elétrica. Não tendo circulação de corrente elétrica, ele não vai conseguir funcionar com sucesso. Então, esse é outro defeito que você mede com multímetro. Os dois ambos você mede com multímetro na escala de resistência, tá? E o outro fator que faz a bobina também entrar em aberto do seu transformador, gente, é quando você tem ali a sobrecarga de circulação de corrente, e aí o aquecimento exagerado, além de fazer entrar em curto, se passar uma corrente tão grande, muitas das vezes vai fazer também entrar em aberto, tá bom? De tanto que aqueceu, de tanto que amoleceu, de tanto que carbonizou um determinado ponto lá, você vai tender a ter uma ruptura também. Então é uma das outras causas aí do seu transformador entrar em defeito, tá? Bom, explicado isso, pessoal, mas por que eu estou falando isso? Porque isso aí é uma das componentes, né, do seu transformador Schoper e do transformador de fonte linear. É a resistência elétrica da bobina do primário e a resistência elétrica da bobina do secundário. Porém, isso não é o total de resistência dessa bobina. Isso não, mudando um pouquinho a forma de se falar, isso não é o total de impedância dessa bobina do seu transformador, do transformador Schoper ou dos transformadores de fontes lineares também. Por quê? Porque quando a gente fala em transformador, uma das características ultra mega importantes dele também é a famosa reatância indutiva. E o que significa reatância indutiva? Gente, anota aqui para mim no campo de comentários isso, inclusive, tá? A reatância indutiva da bobina do seu transformador é a resistência adicional que vai aparecer nessa bobina, nesse indutor, quando ele é submetido a uma frequência. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? A reatância indutiva no indutor, numa bobina de um transformador Schoper ou transformador de fonte linear, é uma resistência adicional gerada nesse indutor quando ele é submetido a uma frequência. E essa frequência, pessoal, ela é muito importante você entender que tanto vale para um sinal AC quanto um sinal DC.
Então, o indutor, ele tem reatância indutiva, ele tem essa resistência adicional que acaba sendo gerada nele, quando ele é submetido a uma frequência, tanto em sinais contínuos quanto em sinais alternados. Bastou aplicar uma frequência sobre ele, ele vai ter essa propriedade. E é por isso que, se você pega um transformador lá de fonte linear, por exemplo, mede a resistência da bobina do primário lá com o seu multímetro e deu 200 ohms, por exemplo, tá? Essa resistência total dele é a resistência total do cobre, mas a impedância total não. Porque para você saber a impedância total, você vai ter que juntar essa resistência do cobre mais a reatância indutiva daquela bobina quando ela é submetida a uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica. E essa reatância indutiva, junto à componente resistiva, você aplicando lá no famoso triângulo da impedância, você vai achar a impedância do seu transformador. E a partir da impedância e a tensão que você aplica, então é gerada a famosa corrente elétrica. Tá bom? E uma outra característica muito importante que você tem que saber é assim, que quanto maior é a frequência, maior é a reatância indutiva. Quanto maior é a frequência, maior é a reatância indutiva. Porque o cálculo da reatância indutiva é como, gente? Reatância indutiva é igual a 2πfL. Então, quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Então, é por isso que você não pode, em hipótese alguma, usar os transformadores de fonte linear em fonte chaveada. Né? Muitos alunos perguntam assim, pô, professor, eu tenho um transformador aqui e tal, ele estava numa fonte linear, que é um transformador de núcleo de ferro-silício, né? Chapa Z, chapa Z, posso reaproveitar ele numa placa de fonte de alimentação chaveada para o transformador Chopper igual esse daqui? A resposta é não. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque aquele transformador, ele teve o seu dimensionamento, seu aspecto construtivo, para que ele trabalhasse numa frequência de 60 Hz. E aí, os 60 Hz, junto à resistência do cobre, vai gerar uma bobina ali, uma impedância na bobina do primário e uma impedância na bobina do secundário. Se você sai dos 60 Hz e você vai para a fonte chaveada, pessoal, na fonte chaveada você tem frequências de chaveamento através do CI oscilador que podem variar de 2 kHz, 4 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Que ele fica ligando e desligando o primário do seu transformador Chopper. Então, se você sai de, por exemplo, 60 Hz para 60 kHz, você aumentou 1000 vezes a frequência. Aumentando 1000 vezes a frequência, você vai aumentar 1000 vezes a reatância indutiva. Aumentando 1000 vezes a reatância indutiva, você vai aumentar demais a impedância da bobina do teu transformador. Aumentando a impedância da bobina do teu transformador, ele não vai funcionar com sucesso. Ele não vai conseguir fazer a sua máxima transferência de potência. Sem falar que o núcleo do transformador, núcleo de ferro-silício, ele foi feito para trabalhar na frequência de 60 Hz, em frequências baixas. Quando você aplica uma frequência extremamente alta num núcleo que foi preparado para frequência baixa, as chapas do núcleo do seu transformador começam a vibrar numa frequência ultra mega rápida, e isso pode deteriorar o seu transformador, pode gerar um superaquecimento no seu transformador, e o núcleo do seu transformador nas chapas de ferro-silício não vão conseguir ter o rendimento em relação ao fluxo magnético que está circulando ali, ao funcionamento total do transformador, de forma a ele obter 100% do que ele foi projetado. Porque se você está trabalhando com um transformador linear, numa frequência 60 Hz, a chapa de ferro-silício foi feita para ser trabalhada nessa frequência, e não em 100 kHz, 60 kHz. E quando o elétron trafega muito mais rápido por um material do que deveria, automaticamente isso gera um superaquecimento, gera uma super vibração. Isso, inclusive, vai gerar um super ruído no seu transformador, ficar ali.
Esse ruído lá no seu transformador é um indicativo que possivelmente a frequência que está ali é ultra, mega alta, está maior do que foi projetado, não está certo. E ele não vai conseguir transformar essa tensão com sucesso. Tá bom? Então, por isso você não pode colocar um trafo de fonte linear em fonte chaveada. Você vai ter a alteração da impedância totalmente e as coisas não vão funcionar muito bem. Da mesma maneira que se você pegar um trafo de fonte chaveada e for colocar em fonte linear, o que vai acontecer? Se o trafo de fonte chaveada foi feito para trabalhar em 60 kHz, 100 kHz, 600 Hz, enfim, frequência alta, e você coloca numa frequência de rede elétrica brasileira, 60 Hz, se você era para trabalhar em 60 kg, trabalha em 60 Hz, você tem 1000 vezes menos frequência. 1000 vezes menos frequência, 1000 vezes menos reatância indutiva. 1000 vezes menos reatância indutiva, muito menor será a impedância. Sendo muito menor a impedância, aumento significativo de corrente, você pode colocar sobre um esforço elétrico demasiado a bobina do transformador, pode superaquecer, pode entrar em curto, pode entrar em aberto e o transformador não vai funcionar. Além disso, o núcleo do transformador de fonte chaveada, transformador Schupper, é de ferrite. E o ferrite ele foi feito para que ele possa ter um alto rendimento no processo de transformação de tensão do primário lá para o secundário, circulação do fluxo magnético em altas frequências. Se ele foi feito para trabalhar em alta frequência, frequências de kHz, você coloca 60 Hz, essa frequência vai ser muito lenta. A frequência muito lenta vai fazer com que esse núcleo seja despotencializado em relação àquilo que ele pode entregar. E aí você também não vai ter a máxima transferência de potência desse transformador. Então, não adianta você colocar a coisa A, que foi projetado para A, numa característica totalmente diferente, na característica B de funcionamento. Tá bom, pessoal? Se vocês estão entendendo o que o professor Rodolfo está explicando aqui com muito carinho e muito amor para vocês, deixa a hashtag aprendi professor aqui no campo de comentários, arrepia o seu like e vamos para cima, tá? E o que acontece então, né? Por que o Rodrigo teve essa dúvida e você também já pode ter tido essa dúvida em relação ao transformador funcionar com tensão DC, né? E por que a gente sempre fala para quem está começando a aprender sobre transformadores que o transformador não trabalha com tensão DC? Porque o aluno que está iniciando na área, quando ele imagina a tensão DC, o que ele tem em mente? Tá? Acredito que você possa ter tido isso em mente também. Que a tensão DC, ela vai ser o quê? Uma linha. É aquela tensão de 200 volts, de 12 volts, de 5 volts, linearizada. E quando você tem uma tensão contínua, fixa, você não tem um ciclo definido de começo e final. Você não tem ali uma onda quadrada que você sabe definir muito bem onde ela começa e onde ela termina. Por não ter um ciclo definido, você não consegue ter um período dessa onda. Se você não tem período, você não consegue definir frequência. Então, a frequência de um sinal de onda contínua pura é zero. Porque você tem zero ciclos se repetir no decorrer do tempo. É sempre uma linha contínua. Então, anota aí no campo de comentários que a frequência da tensão contínua pura, linearizada, estabilizada, é de 0 Hz. Se você tem 0 Hz, pessoal, imagina o que acontece quando você pega essa tensão contínua e aplica numa bobina. O que vai acontecer? Se você aplica a tensão contínua na bobina, num indutor, e não tem frequência, aquela bobina teria que ter a sua impedância, a bobina do transformador, ou do Schupper, ou de fonte linear, teria que ter a sua impedância constituída do quê, gente? Constituída do fio de cobre com a sua componente resistiva, a resistência total da bobina, mais a
reatância indutiva dessa bobina, gerada pela frequência com que esse tráfego está sendo submetido no decorrer do tempo. Perfeito? E aí, então, o que vai acontecer? Se você não tem naquele sinal uma frequência, você corta fora a reatância indutiva. Cortando fora a reatância indutiva, você vai mexer drasticamente na impedância total equivalente daquela bobina. Diminuindo a sua resistência total, diminuindo a resistência total, o que vai acontecer? Aplicando a tensão diretamente nessa bobina sem frequência, a única componente resistiva vai ser a resistência do cobre, que muitas das vezes vai ser muito baixo. Sendo muito baixo, vai circular uma alta corrente que vai fazer queimar a bobina do transformador. E é por isso que a gente sempre fala assim, ó, gente, o transformador não foi feito para trabalhar com tensão contínua. Mas quando a gente fala nessa tensão contínua, é a tensão contínua pura. Porque o efeito colateral de você trabalhar com a tensão contínua pura na bobina do seu transformador é pelo fato de não ter a frequência, não ter reatância indutiva, diminuir drasticamente a impedância, então com a tensão aplicada ali, circular uma alta corrente, a bobina vir a queimar com sucesso. E esse queimar com sucesso vai azedar totalmente, né? Então, é por isso que você nunca deve pegar um transformador e colocar lá 24 volts numa bobina para gerar 5 volts na outra. Ou gerar 200 volts contínuo linearizado numa bobina e esperar que vai sair 24 volts, porque não vai. Até porque, para que exista indução de tensão de uma bobina para outra, você tem que ter, segundo a lei de Faraday e Lenz, uma característica muito importante, né? Que é a variação do fluxo magnético. Só existirá indução de tensão de uma bobina para outra, só existirá a indução de tensão da bobina do primário para a bobina do secundário se variarmos constantemente a circulação e intensidade do campo eletromagnético nesse componente eletrônico. Se você não tem campo eletromagnético variável, não terá indução de tensão. Então, se eu pego um transformador e eu aplico 24 volts contínuo, linearizado numa bobina, e eu espero que eu tenha uma tensão lá no secundário, em que momento nós vamos ter uma indução de tensão? Apenas no momento que eu energizar ele. Por que no momento que eu energizar ele? Porque energizando ele com uma tensão contínua, você estava com 0 volts e aí subiu para 24. Essa variação de 0 para 24 circulou uma corrente que saiu de 0 e começou a movimentar os elétrons, teve uma variação do campo eletromagnético naquele momento que induziu uma tensãozinha secundária. Só que aí o campo fica constante. E o campo ficando constante já não induz mais tensão secundária, vai ter 0 volts no secundário do seu transformador. E ele não vai funcionar além de queimar. Tá bom? É por isso que a gente sempre fala que o transformador não funciona com tensão contínua, linearizada e fixada no decorrer do tempo. Você tem que ter o quê? Um campo eletromagnético variável, tá bom? E aí a pergunta do Rodrigo está sendo respondida. Porque se na fonte de alimentação chaveada você tem um transformador Schoper lá, esse transformador Schoper ele está sendo submetido a que tipo de sinal? O transformador Schoper está sendo submetido a um sinal contínuo pulsante. Por quê? Vamos relembrar as etapas, gente? Vamos relembrar as etapas, olha só, da nossa fonte de alimentação chaveada torrada. Vamos relembrar aqui, gente, as etapas, ó. Fonte de alimentação chaveada. Quais são as etapas? Etapa número 1. Alimentação de tensão alternada, depois retificação. Retificação, depois vem o quê? Filtro capacitivo. Filtro capacitivo, depois vem quem? Elemento chaveador com trafo Schoper. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O elemento chaveador, o oscilador, ele vai receber a tensão linearizada, né? Se a gente está falando de uma alimentação de 220 volts, por exemplo, quando retificar e filtrar, vai retificar o pico e filtrar o pico, né? E você vai ter uma tensão bem próxima de 300. É por isso que, por exemplo, inclusive,
Esse capacitor aqui é de 400 volts. Ó. É por isso que está marcado aqui, ó, 400 volts. Ó. Porque esse capacitor aqui, ele vai ter que suportar essa tensão armazenada lá no link DC. É a tensão que foi retificada e filtrada, pode chegar até 300 e poucos volts. Por isso que a tensão dele é de 400 volts, a tensão de isolação, tá? Por isso que aqui você vai ter maior tensão do teu circuito. Tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive, né? E aí o que acontece, pessoal? Por isso que, inclusive, tem aqui um sinal de atenção. Você tomar muito cuidado com isso, ó. Porque nesse ponto aqui você tem uma parte de umas tensões mais perigosas da sua placa. Né? Um nível de tensão altíssimo. Inclusive, olha o NTC todo quebrado aqui pelo curto que deu nessa placa. Né? Beleza? Então, o que vai acontecer? Qual é o perfil da tensão que está sobre o primário do transformador Chopper? É uma tensão chamada de tensão PWM. O que é o PWM? PWM é modulação por largura de pulso. Então, esse CI oscilador aqui, com a frequência de chaveamento que está marcando no datasheet dele, tipicamente, né? Alguns osciladores, inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal para falar sobre isso aqui para vocês, tá? Alguns osciladores vão trabalhar com uma frequência de 2 kHz, 4 kHz, 10, 20 kHz, até 100 kHz, tá bom? Fechou? Ele vai pegar nessa frequência de chaveamento e ficar mandando PWM para a bobina do primário, do Chopper. Mandando PWM para a bobina primária do Chopper, o que vai acontecer? Ele não vai ser submetido a uma frequência? Vai. Essa frequência vai gerar o que nesse transformador Chopper? Reatância indutiva. Essa reatância indutiva, junto com a resistência da bobina, vai formar a impedância que esse cara foi projetado para ter nessa fonte de alimentação chaveada. Automaticamente tendo essa impedância, ele não virá a queimar pelo fato de você estar aplicando uma tensão contínua nele, porque ele vai ter uma resistência significativa equivalente. Outra coisa, por que induz a tensão lá na saída, então, lá no secundário? Por que tem tensão no secundário? Se você está chaveando uma tensão contínua nesse transformador Chopper. Porque essa tensão contínua não é fixa, ela é variável. Por você estar enviando o sinal PWM, modulação por largura de pulso, deixando mais tempo primário ligado, ou menos tempo, de acordo com a necessidade de funcionamento da sua fonte de alimentação, você tem ora circulação de corrente, ora não. Ora tem tensão, ora não tem tensão. Se ora tem tensão, circula uma corrente, ora não tem tensão, a corrente é zero. Você concorda que a todo momento você tem uma intensidade de corrente que está variando ali? Você tem um fluxo eletromagnético que está movimentando no decorrer do tempo. Você tem uma variância, zero corrente, tem intensidade, zero corrente, tem intensidade. Essa variação de circulação de corrente no primário, essa variação de intensidade de circulação de corrente no primário, vai gerar um campo eletromagnético variável no primário do transformador Chopper, que então vai induzir um campo eletromagnético variável no secundário, induzindo automaticamente uma tensão no secundário desse transformador de forma incrível, show de bola e sensacional. Então é por isso que o transformador Chopper funciona assim em tensão DC, porque ele, quando é submetido a tensão DC, é uma tensão DC sobre uma modulação PWM que está sendo aplicada ali uma frequência. Tendo frequência tem reatância indutiva, tendo reatância indutiva junto com a resistência tem impedância, circula uma corrente, por a corrente ser variável, campo eletromagnético variável no primário induz sim campo eletromagnético no secundário, induzindo então circulação de corrente e por consequência uma tensão no secundário da tua fonte de alimentação chaveada. Tá bom? Fechou? Então, Rodrigo, essa é a resposta. E, gente, vocês gostaram? Deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E eu tenho um convite sensacional para vocês. Que convite é esse, pessoal? Já vai começar a nossa semana da Eletrônica Fácil. E essa semana da Eletrônica Fácil vai ensinar você a desbravar o mundo da eletrônica e da manutenção de placas eletrônicas partindo do zero rumo à faixa preta nesse mundo incrível, show de bola e sensacional.
E para você se inscrever, é 100% online, 100% gratuito, tá bom? É só clicar nos 3 pontinhos aqui, clicar no link que eu estou deixando aqui no cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui no chat, está aqui também no comentário fixado aqui na descrição do vídeo. Deixa lá o seu nome e seu e-mail, você vai se inscrever gratuitamente na Semana da Eletrônica Fácil. Entra no grupo VIP do Atos. Por quê? Estando no grupo VIP do Atos, você vai receber toda a sequência de aulas da Semana da Eletrônica Fácil. Você vai receber presentes do aniversário do Eletrônica Fácil. E se você se inscrever, se você quiser se inscrever depois dessa semana gratuita de conteúdos, no nosso curso completo de eletrônica, você vai ter um descontaço incrível, faixa preta e sensacional, porque quem faz o aniversário é o Eletrônica Fácil e quem ganha o presente são vocês da família Eletrônica Fácil. Quem quer um presente top aí para se inscrever no curso de Eletrônica Fácil? Deixa a hashtag eu quero presente aí no campo de comentários, tá bom? Esse é o primeiro convite, então não esqueça de participar da Semana da Eletrônica Fácil, que vai começar já já. E o segundo presente que a gente vai dar para vocês, pessoal, é para todo mundo que está precisando, tá bom? Todo mundo que está precisando de itens, ferramentas, utensílios para deixar sua bancada de eletrônica cada vez mais faixa preta, pessoal, tá bom? Todo mundo quer deixar sua bancada faixa preta com fluxo de solda, ferro de solda, estação de solda, alicate, multímetro, módulos para Arduino, protoboard, jumper, shields para Arduino, tudo isso e muito mais. E quer fazer essa compra com desconto sensacional? Acessa aí o link que eu deixei aqui para você, está aqui também na descrição da loja eletronicafácil.com.br. Lá na primeira compra você ganha 5% de desconto se inscrevendo lá. E aí você consegue usar esse cupom e ganhar 5% e deixar a sua bancada cada vez mais recheada de coisas maravilhosas com preço top de linha sensacional que a gente fez com muito carinho para todos vocês, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Todo mundo aí já se inscreveu na Semana da Eletrônica Fácil? Deixa a hashtag já me inscrevi. Professor, eu vejo vocês lá, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá bom? Um abração para todo mundo que estava ao vivaço, para o Anthony, para o Arlisson, para o Elenilson, Washington, Ronaldo, Lemos, para o Ivan, para o Júlio César, Germán, Márcio, Rosinaldo, todos os demais que estavam ao vivaços e participaram. Vamos que vamos, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus. E é claro, vamos para cima. Tchau, tchau.